Olá, jogadores, tudo bem com vocês? Me chamo Matheus, estou aqui hoje para trazer um vídeo sobre preenchimento de decklist. Nossa, Matheus, mas você já tem 50 mil vídeos de preenchimento de decklist. Então, esse aqui eu vou tentar fazer ele o mais completo possível. Eu vou tentar trazer para vocês como preencher uma decklist, quais são as situações que acontecem às vezes com decklist, né? Quando o nome é muito grande, como que devemos abreviar, o que pode ou não ser abreviado, que mais? Ah, não coube na minha folha, o que eu faço? Então, assim, todas essas situações eu vou trazer neste vídeo aqui e vou explicar campo por campo também. Pode ser que este vídeo fique longo, porém, é muito melhor um vídeo longo e completo que um vídeo curto e simples. Também, então vamos começar. Aqui temos o primeiro campo, que é o primeiro nome e nome do meio, que particularmente eu gosto de chamar de primeiro nome e segundo nome. Então eu vou usar o meu nome aqui como exemplo, que eu me chamo Matheus Luiz da Silva. O meu primeiro nome é Matheus, segundo nome Luiz, e meu sobrenome é da Silva. Ah, Matheus, então ficaria errado se você colocasse o Luiz embaixo? Sim, ficaria errado. Por quê? Porque Luiz não é meu sobrenome é só da Silva. Meu segundo nome é Luiz e o sobrenome é da Silva. Ah, eu me chamo... Deixa eu só escolher aqui. Eu me chamo Pedro Henrique da Cruz, né? Então, o preenchimento correto seria dessa forma aqui. Porque Pedro é o primeiro nome, Henrique é o segundo nome e da Cruz seria o sobrenome. Então, quando você for preencher a decklist, sempre verifique isso, para que você possa preencher seu segundo nome, caso tenha, de forma correta, tá? Isso aqui é o padrão que a Konami usa, ela utiliza essa regra. E essa regra aqui, então, ela é muito importante para que você preencha a decklist da forma correta. Bem, Card Game ID. O que é o Card Game ID? Basicamente é o CPF dentro do jogo, tá? Matheus, eu não tenho meu Card Game ID, como é que eu faço para ter um? Bem, o Card Game ID, você pode ir até um site oficial para você realizar a criação de um, tá? Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição. Ou você pode também, em algum evento que você for participar, seja nacional, seja ICS, eu acredito que regional também, vai ter uma equipe especializada na criação de Card Game ID. Então, se for participar pela primeira vez de um evento, basta você se dirigir até esta equipe que eles vão estar criando o Card Game ID para você. Para agilizar, até a questão de cadastro, caso você preencha a decklist, falta somente esse campo, já leva a decklist assim, toda preenchida, deixar só o campo em branco, para que quando eles criarem para você, você simplesmente ir lá e preencher à mão qual foi o Card Game ID que eles criaram para você, tá? Isso aí vai, inclusive, agilizar o processo de inscrição. Bem, sobre o Card Game ID, geralmente ele começa com 04. Eu não vou falar que ele começa com 040 ou 041, porque eu não sei se aqui no Brasil já passamos pro 041. Por quê? O meu, por exemplo, começa com 040, 040, nananana. E por que eu falo que o do Brasil sempre começa com 04? Cada país ele começa com um início diferente. O nosso aqui no Brasil, o nosso padrão brasileiro é 04. Então, por que eu estou falando isso? Porque talvez você tenha algum número aí que está com algum vínculo com a Konami, porém não comece com 04. Então só tenha essa atenção para verificar se isso realmente é um Card Game ID. Porque, igual eu disse, Card Game ID geralmente começa com 040, tá? E aí, então, só para você ter essa segurança. Beleza. Então, informação importante sobre o Card Game ID. Guarde este número para o resto da sua vida, tá? Este número é muito importante. Você precisa guardar num local que você sempre vai ter acesso a este número. E por que eu falo isso? Porque o Card Game ID você vai utilizar ele sempre em torneios. Toda vez que você for participar de um torneio, você vai utilizar o Card Game ID. Toda vez. É sempre exigido. E ali funciona como um banco de dados, né? Então todo torneio que você participar, né? Todo o seu histórico de eventos vai estar registrado naquele Card Game ID, nessa numeração. Porque ela basicamente é a sua vida enquanto jogador. E caso você perca esse Card Game ID e não tenha como recuperá-lo, de certa forma, você teria que criar um novo. E criar um novo seria como se você tivesse que começar a sua vida de jogador do zero. Começar ali, naquele ponto, né, de criação. Porque não dá para transferir dados de um para outro. Então, guarde com muita segurança.
deixe esse número acessível para você sempre, porque isso é sempre solicitado em torneios, ok? Uso exclusivo do juiz. Bem, isso aqui, como o próprio nome diz, uso exclusivo do juiz. Ah, Matheus, MS o que significa? Mês, semana, isso aqui é o que? Estado? Não, isso aqui é main, de main deck principal, né, main deck, S de side deck, que é o deck auxiliar, e E de extra deck, que é o deck adicional. Quem vai fazer o preenchimento disso aqui é o juiz. O juiz vai conferir sua decklist, ele vai contar a quantidade de cartas e vai preencher essa quantidade aqui. Tá? Ele vai contar quantas cartas tem no seu main, quantas cartas tem no seu side, quantas cartas tem no seu extra e vai preencher aqui. Data do evento. Bem, como vocês podem observar aqui, que começa com M, depois D, depois Y. Ou seja, o mês, depois o dia, depois o ano. Ah, Matheus, por que está nesse formato? Porque é um formato americano. Tá? Nossa, Matheus, mas eu preenchi o dia primeiro. Nossa, tem que refazer a decklist? Não. Geralmente os juízes permitem isso, tá? Eles permitem que você informe o dia primeiro, depois o mês, depois o ano. A gente não. Os juízes não são tão apegados a esse detalhe aqui, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. Mas preenchendo da forma correta, né, conforme a exigência da decklist, eu vou pegar o nacional deste ano como exemplo e vou colocar aqui mês 6, que vai ser em junho. O dia vai ser dia 8, né? O dia 8 vai ser onde vou soltar as primeiras rodadas, então vou colocar esta data. E 2024. Gente, um cuidado, tá? 2 cuidados, na verdade. Existem 2 situações que acontecem com muita frequência. Pessoas que informam aqui a data de nascimento e pessoas que informam aqui a data em que estão preenchendo a decklist. Então, tem pessoas que preenchem a decklist tipo, com 10 dias de antecedência. Então, por exemplo, se o evento, sei lá, é dia 8, a pessoa vai lá e preenche no dia 28. E fica lá, 28/5/2024. Fica errado. Tem que ser a data do evento, quando o evento está sendo realizado, tá bom? Não pode ser a data que você está preenchendo a decklist e tampouco a sua data de nascimento, que não tem nada a ver com data de nascimento, tá? Então, quando for preencher, é a data que o evento está sendo realizado. País de residência, Brasil, isso aqui não tem segredo nenhum. Nome do evento. Então, quando os juízes pegam sua decklist, geralmente eles têm uma relação de nomes de eventos que são possíveis de serem acatados. Vou pegar o nacional deste ano como exemplo também. O nacional deste ano poderia ser nacional 2024, poderia ser também WCQ, nacional 2024. Então, sim, tem diversos nomes que são possíveis de serem preenchidos aqui. Caso você tenha dúvida quanto a este nome de evento, basta procurar um juiz ou eu te aconselho a ir até o FAQ. Vai até o FAQ do evento e veja qual que é o nome que está informado lá. Aí você preenche esse nome aqui que fica correto, tá? Mas geralmente os juízes eles têm uma relação de vários nomes para ser preenchidos, né, como nome de evento, e muitos eles acatam. Mas também, claro, você não pode chegar lá e colocar assim, NATS, né? Também isso não pode, né? Isso aqui não tem nada a ver, não é nem nome de evento isso aqui. Então, só ter esse cuidado aqui. Qualquer dúvida, acesse o FAQ do evento, que provavelmente vai estar informado lá. Inicial do sobrenome. Esse campo tem muita relação com esse campo aqui de sobrenome. Por quê? E para que serve esse campo aqui? Bem, quando acontece o pareamento, né, solta as rodadas lá nos eventos, geralmente, vou pegar um nacional também como exemplo. O nacional é um excelente evento para ter vários tipos de exemplos, né? Vamos supor que o nacional tem 700 jogadores. E aí os juízes, geralmente, eles pegam os pareamentos e colam eles em banners, né, espalhados pelo salão. Só que não dá para pegar 700 jogadores e colar em um único local. Primeiro, porque ficaria totalmente impossível de todos os jogadores terem acesso a essas informações. E também seria uma folha, várias folhas coladas, seria assim, um documento gigante. O que os juízes fazem, geralmente? Eles dividem em letras. Então, por exemplo, eles colocam lá, aqui está a relação de A a D, aqui de E a G. E então, quando vocês forem para algum evento assim, sempre pesquisem. Quando vocês vão procurar neste documento de pareamento através dessa letra aqui, a inicial do seu sobrenome. Então, por exemplo, se eu fosse para um evento
né, e fosse verificar meu nome nessa questão de pareamento, como que eu ia procurar? Eu ia procurar no M de Mateus? Não. Eu ia procurar no L de Luiz? Não. Eu ia procurar no D. Então, vamos supor que se tivesse lá um banner, lá, a letra A da letra D, provavelmente meu nome estaria ali. Porque o meu nome lá, ele vai vir da seguinte forma, vai vir da Silva, vírgula, Mateus, Luiz, e aqui na frente vai vir o meu card game ID. Então, isso aqui é de suma importância. Ah, Matheus, mas eu não faço ideia como que vai estar lá o meu nome no papel, né, lá no pareamento. O que acontece? Quando você entrega o decklist, vai ter uma pessoa que ela vai te falar: olha, jogador, quando você for procurar seu nome no pareamento, procure pela letra tal, porque a inicial do seu sobrenome é a letra tal. Quando o juiz te passar essa informação, preste muita atenção, porque é justamente nessa letra que você deverá procurar na folha de pareamento, tá? Então, só se atentar muito com isso. Senão acaba que talvez você perca muito tempo procurando seu nome em listas. Sei lá, vamos supor que eu não peguei essa informação e fui procurar meu nome na letra L, achando que L era meu sobrenome, né? Luiz era meu sobrenome. Eu poderia perder muito tempo procurando a letra L, não acharia. Provavelmente eu recorreria a um juiz. Mas, juiz, não estou achando meu nome, o que eu faço? Só nessa brincadeira eu perderia muito tempo e teria chances de eu começar a partida com game loss, porque poderiam se passar 3 minutos. Tá? Então, tenham muita atenção quanto a isso. Preste atenção nas orientações que o juiz for te passar na hora que você estiver entregando o decklist, que ele vai te falar isso. Olha, seu nome vai começar com... seu sobrenome começa com a letra tal. Na folha de pareamento, pesquise através da letra tal. E, bem, esse campo aqui de baixo, total do deck principal, esse documento aqui, ele é automatizado. Esse PDF da Konami, ele é automático. Então, se eu preencher 3 aqui, ele vai preencher 3 aqui embaixo e 3 lá, tá vendo? E aí ele já faz a soma automática. Porém, tem alguns programas que geralmente não tem essa soma automática. Então, vocês precisam somar. Então, tomem cuidado com essa soma. Somem da forma correta. O total do deck principal é a soma das cartas, de todas as cartas de monstros listadas, todas as cartas de magia listadas e as cartas de armadilha listadas. Essas cartas de deck auxiliar e deck adicional não entram, tá? Somente do deck principal. Então, são dessa coluna aqui, dessa coluna e dessa coluna aqui. Então, vamos supor que as cartas de monstro deram 15, né? Aqui deram 15 e aqui deram 15. O número que tem que ser preenchido aqui é 45, então. Tá bom? Então, é uma informação muito importante também. Agora vamos para a questão de preenchimento. Pontos importantes. Primeiro. Matheus, meu deck ele tem idioma alemão, espanhol, português, inglês. Primeiro ponto. Você só deve preencher a sua decklist com uma língua universal, que é somente o inglês. O inglês é a língua universal, então você pode preencher a sua decklist em inglês. Ou a língua daquela região onde está acontecendo o evento. Então, por exemplo, Nacional do Brasil. Então, é onde? No Brasil. Então, qual que é a língua nativa ali? Português. Então, português. Matheus, eu quero preencher minha decklist com espanhol. Não, você não pode preencher com espanhol. Eu quero preencher com alemão. Não, você também não pode preencher em alemão. Tem que ser ou em português ou em inglês. Português porque é da região do Brasil, então tem que ser em português, e também pode ser em inglês porque é a língua universal do nosso card game. Outra informação importante. É uma ou outra, tá? Se você começa a preencher em português, seus monstros, todas as outras cartas que você for preencher devem ficar em português. Se você colocar em inglês, todas as outras devem estar em inglês. Somente uma língua, tá, gente? Por mais que nós temos 2 opções de língua para fazer o preenchimento de decklist, ainda tem essa questão que você precisa preencher ela somente com uma língua. Então, escolha uma e realize o preenchimento do decklist. Ok? Outra informação importante. Vamos supor que eu esteja preenchendo minha decklist e eu não saiba o nome da carta em português, né? Eu tenho a carta aqui, ela chama Lightning Vortex. Nossa, eu tenho essa carta em inglês, é a única carta em inglês que eu tenho, mas eu não sei qual é o nome dela em português. O que eu faço, Matheus?
vai no database e pesquisa a carta lá, ok? Então eu sei que é relâmpago em português, né? Deixa eu colocar aqui em português primeiro, senão não vai puxar. Relâmpago. Acho que relâmpagos, acho que é no plural. Relâmpagos. Então, opa, esse aqui não é o turbilhão. Então o nome em português é turbilhão de relâmpagos. Então se minha decklist já está em português, eu tenho que vir cá e corrigir para turbilhão de relâmpagos. Ok? Então a database ela vai te ajudar nisso aí para você saber qual que é o nome da carta no outro idioma. Então se você tiver uma carta em português, você, inclusive em português aqui, ó, tem até aproveitar, tem embaixo o inglês. Então, por exemplo, se você for decklist, se suas cartas forem em português, mas você quiser preencher sua decklist em inglês, basta você pesquisar em português e aqui embaixo na carta vai ter o nome dela em inglês, ok? Matheus, e se o nome da carta for muito grande? O que a gente faz? Tem uma carta interplanet, acho que é essa aqui, deixa eu ver. Isso, essa aqui. Esse nome é gigante. Dragão interplanetário púrpura espinhoso. Geralmente, esse documento aqui, esse PDF, o bom dele é porque ele faz... ele reduz o tamanho da letra e faz tudo caber dentro do espaço. Né? Eu vou até dar um exemplo aqui para vocês. Dragão interplanetário. Ó, dragão interplanetário púrpura espinhoso. Olha para vocês verem. Coube tudo aqui dentro. Por isso que esse documento aqui é maravilhoso, porque faz tudo caber bonitinho na folha. Mas vamos supor que você imprimiu a decklist. Você não está fazendo de forma online, né? Neste caso, o que você deveria fazer? Primeiro, isso aqui não é impossível de você abreviar esse nome aqui, porque não é um arquétipo, depois eu vou explicar. Então o que você deveria fazer? Você deveria colocar dragão, vamos supor que você está usando 3 cópias desse monstro aqui, e colocar, opa, meu Ctrl C já estava com coisa aqui, dragão interplanetário púrpura espinhoso. Pronto. Então sua decklist ficaria dessa forma aqui. Quando o nome não cabe no espaço restante, você tem que passar para baixo, para a linha de baixo, tá? E aí, no caso, você não preenche o campo de número, você deixa esse campo em branco. Isso dá a entender para o juiz vai pegar essa decklist e vai ler, ele vai ver que o nome não coube aqui no espaço e você passou para baixo. Tá? Isso aqui é uma coisa válida, é uma forma de preenchimento válido, correto. Então, quando o nome não cabe, você pode fazer isso. Vou até pegar esse Mac Knight que eu estava aqui. Vou usar como exemplo, um Mac Cavaleiro da Lua Vermelha, né? Da Lua, vamos supor que não coube vermelha aqui. Então, passo para baixo aqui. Vermelha. Aí, vamos supor que eu vou dar continuidade. Então, vai ser 2 Mac Cavaleiro do Céu. E aí eu não vou preencher esse número aqui. Por quê? Porque isso aqui significa que eu estou continuando o nome aqui, porque não coube neste espaço. Ok? Bem, Matheus, minha decklist ela é só de cartas Spell. Estou jogando de Runic. Ou estou jogando de Sky Striker. Tem mais spells do que o espaço permite. Ou estou jogando Super Heavy. Tem muito monstro. Não tem magia, não tem armadilha. O que acontece? Se seu deck é muito monstro e não coube aqui, o que você vai fazer? Você vai virar a folha, utilizar o verso dela e você vai colocar da seguinte forma: você vai colocar continuação, 2 pontos, deck principal. Aí você vai continuar 3, né, super heavy e continua escrevendo o nome aqui. 3 do Super Heavy e por aí vai, tá? Aí você faz a continuação no verso da folha. Então, recapitulando. Quando o nome não cabe no espaço, a linha, você passa para baixo e não preenche o número aqui
onde da linha que você passou para baixo. Quando a quantidade de linhas não for suficiente para preencher as cartas do seu deck, você utiliza o verso da folha, coloca continuação, coloca qual parte você está escrevendo, se é deck principal, cartas de monstros, cartas de magia, cartas de armadilha, e informa lá a carta. Eu até fiz errado aqui, porque na verdade deveria ser continuação, deck principal, cartas de monstro, né? Isso que faltou. E aí eu deveria colocar 3 do Super Heavy, ok? Monstro, Super Heavy. Então essa aqui é a forma correta de fazer o preenchimento. Agora sobre a questão de abreviatura. Tome muito cuidado com a abreviatura, porque muita gente tem o hábito de fazer isso aqui, ó. Mac, Cavaleiro da Lua Verme. Aí coloca um ponto aqui. Tá errado. Provavelmente o juiz vai fazer você corrigir essa decklist. Porque não dá para você abreviar verme, né? Isso aqui ficaria incorreto. A única abreviação que pode acontecer em decklist é de arquétipo. Então, sempre que você for abreviar algo, tenha em mente somente arquétipo. Ah, mas como assim, Matheus? Snake Eye, S-E. Sky Striker, S-S. Super Heavy, S-H. Super Heavy Samurai, S-H-S, né? Então, assim, quando vocês forem fazer abreviação, somente de arquétipo, tá? Isso aqui é informação muito importante também. Bem, eu acho assim que dessas situações seriam isso, né? Que é quando dá linha, quando as linhas não dão para preencher tudo, questão da abreviatura somente de arquétipo, né? Então, vou só pegar um gancho aqui. Então, por exemplo, algumas pessoas colocam lá rota, né? Que é Reinforcement of the Arm. Fica errado você colocar rota. Primeiro, porque não é o nome da carta. A carta não chama rota. Se eu colocar rota aqui no database, ela não vai buscar rota. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o inglês. Vou colocar aqui. Rota. Ela não vai buscar. Não vai buscar a reinforcement, porque não é nome de carta. Segundo, que essa abreviação estaria errada, porque ela não é arquétipo. A gente só abrevia arquétipo em decklist. Tem isso sempre em mente. Tá? Então, depois de preencher suas cartas monstros, suas cartas de magia, suas cartas de armadilha, fazer a soma, você vai formar o total aqui no deck principal. Deck auxiliar. A regra de sempre, até 15 cartas, né? E você vai preencher também a quantidade final aqui. Deck adicional, a mesma coisa. E as regras que eu disse aqui vai prevalecer também para o deck auxiliar e deck adicional. Então, se você utilizou aqui o deck principal em português, deck auxiliar e deck adicional serão preenchidos em português. Se utilizou a língua inglesa, deck auxiliar e deck adicional serão na língua inglesa. A questão do... caso não... o espaço que não seja suficiente... o que acontece? Utiliza o verso da folha. Só que ao invés de informar deck principal, você vai colocar deck adicional. Ok? E aqui, mais um campo de uso exclusivo do juiz. O juiz que for verificar sua decklist, provavelmente ele vai utilizar esse campo aqui. Ele vai informar se a decklist foi verificada, ele vai informar as iniciais do que está lá no grupo de... porque os juízes eles definem quais são as iniciais de cada um. Então ele vai informar as iniciais dele aqui, o tipo de infração e descrição da infração, tá? E assim, gente, eu tentei fazer uma coisa bem completa para que vocês possam levar a decklist já preenchida e sem erros pronúncio, tá? E espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Ficou um pouquinho grande, mas está bem informativo. E espero ver vocês no Nacional. Vou deixar aqui nos links o link do PDF, o link da database e o link para a criação do Card Game ID, tá? Esses 3 links que eu vou deixar disponíveis aqui. E por último, queria agradecer ao Luiz Otávio, que foi um juiz que falou: seria bom você colocar isso também no seu vídeo, seria legal você colocar isso. É um juiz que eu tenho extremo respeito, é um juiz que me ajuda sempre, tem um carinho enorme. Então, um beijo no coração do Luiz, grande juiz, Head Judge Nacional. E, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos
em breve e possivelmente no nacional.